Salve, salve! Ó, nós na área aí outra vez. Meu camarada, agora é coesão e coerência, não é brincadeira. Agora é a hora da verdade, é a hora em que você deve dar todo o seu sangue para internalizar as informações que serão dadas na aula de hoje e nas próximas aulas sobre coesão e coerência. Pestana, mas por que coesão e coerência é tão importante? Como eu já havia dito nas aulas passadas, coesão e coerência é algo que, em toda prova de concurso, cai. Então, é tão importante pelo fato de ser algo extremamente recorrente. Se é algo frequente que cai em concurso, você simplesmente deve saber que, bom, eu como concurseiro, várias pessoas concorrendo, eu preciso dominar esse assunto, porque ele é frequente. Se eu não domino e o cara do meu lado domina, eu estou perdido. Você tem que pensar da seguinte maneira: eu não preciso ser formado em letras, eu não preciso ser um bechara da vida. Eu preciso passar na prova de concurso público. E para eu passar, eu preciso saber o que cai frequentemente. Porque aquilo que não cai frequentemente, o próprio cara que pensa estar preparado pra caramba, ele pode também se dar mal. Você tem que saber o que cai na sua prova frequentemente e trabalhar aquilo que é frequente em todos os concursos. Este assunto aqui é o mais importante de todos os assuntos do meu curso de gramática completo. Então, por favor, preste bastante atenção no que eu vou falar sobre coesão e coerência. Tranquilo? Beleza? Dei aquele sustinho? Ficou com medinho? Fica com medinho não, parceiro. Ó, vamos partir para dentro, com disposição. Beleza? Vem comigo, vai, é agora, olho na telinha, vamos! Tá aqui a apresentação, né? Curso de gramática, Fernando Pestana, meu e-mail, se quiser mandar, manda. Estamos aí. E vamos que vamos, coesão e coerência. Parceiro, vamos lá. Antes de falar sobre coesão referencial e coesão sequencial, eu quero falar sobre os conceitos de coesão e de coerência. É algo simples, não tem mistério, não precisa ficar com medinho, não sei o que é isso. Cara, são conceitos ridículos. São facílimos esses conceitos. Eu tenho certeza que você vai entender a partir de agora. Então vamos lá. O que é a coesão? A coesão, olha para mim, vamos lá, eu quero falar olhando para você. A coesão é a ligação entre as partes do texto. Então, se eu tenho um texto de 5 linhas, 10 linhas, 30 linhas, 1000 linhas, esse texto certamente terá elementos coesivos. E se não tiver, ele tem algum problema estrutural. Por quê, Pestana? Porque um texto, para ser bem compreendido, ele 99,99% das vezes apresenta elementos coesivos. O que são elementos coesivos? São palavras da língua portuguesa que servem para estabelecer olha a palavra, grava essa palavra, estabelecer uma ligação, conexão entre as partes do texto. Então, o que é a coesão? Coesão é a ligação entre as partes do texto. O texto pode ser grande, pode ser pequeno, não interessa. Lá no texto, certamente vai haver palavras com o objetivo de ligar palavras a palavras, ligar orações a orações, ligar parágrafos a parágrafos, períodos a períodos, ou seja, palavras que ligam outras palavras e partes do texto, a gente chama de elementos coesivos.
Por quê? Porque a coesão, o que é mesmo coesão? É a ligação entre as partes do texto. Belezinha? Tranquilidade? Eu posso fazer coesão também sem palavra que liga outras partes do texto. Eu posso fazer coesão simplesmente com a omissão de alguns termos. Ué, mas como acontece isso? Vou te dar um exemplo aqui, bobinho. O Pestana dá aula de português, ponto. Sempre entendo as explicações dele. O dele está fazendo referência a quem? Pestana. Não é isso? Estou formando um texto, tá vendo? De novo. O Pestana dá aula de português, ponto. Eu sempre entendo as explicações dele, ponto. Agora. Quando explica, vírgula, tudo fica mais fácil. Quando eu digo quando explica, quem explica? Vamos lá, de novo. Pestana dá aula de português. Já esqueci a outra frase. Eu sempre entendo as explicações dele. Ponto. Quando explica, tudo fica mais fácil. Quem explica? Percebe que a omissão se refere, dentro do contexto, a Pestana? Quem explica? Quando ele explica. Quando o Pestana explica. Então, até a mesma omissão de um termo estabelece coesão entre as partes do texto. A gente vai ver isso com detalhes a partir de agora, fica tranquilo. Então, eu só quero que você entenda o conceito de coesão. Coesão, ligação entre as partes do texto. Beleza? Tranquilo? O que seria a coerência? A coerência tem a ver com o sentido. A coerência tem a ver com a harmonia semântica, ou seja, a compreensão, a harmonia de sentido entre as partes do texto. Então, por exemplo, eu não posso começar um texto falando sobre videoaulas, aí, nesse mesmo texto, eu mudo o assunto para física quântica e depois finalizo o texto que eu escrevi mudando de assunto de novo, falando sobre teosofia. Não dá, cara. Se eu escrevo um texto, ele precisa ser, olha a palavrinha, coerente. E o que é um texto coerente? Um texto coerente é um texto que tem sentido entre as partes do texto. Em outras palavras, A está ligada a B, que está ligada a C. Que está ligada a B, que está ligada a A. No que diz respeito ao sentido. Então, se eu começo falando sobre preconceito contra gordos, na continuação do texto, no meio do texto, eu tenho que continuar falando sobre esse tema. No fim, eu tenho que continuar falando sobre esse tema. Não dá para eu mudar o sentido entre as partes do texto sem afetar a compreensão desse texto. Concorda comigo? Então, um texto coerente é um texto que apresenta harmonia de sentido entre suas partes. Então, vamos lá. Coesão é a ligação entre as partes do texto por meio de determinadas palavras e às vezes até sem palavra. E a coerência é a ligação, ou melhor, a harmonia de sentido entre as partes do texto. Então ficou claro na sua cabeça? Coesão, palavras que ligam outras partes dentro do texto. Coerência tem a ver com a harmonia de sentido entre as partes do texto. Tranquilidade? Coesão e coerência, dividiu bem na sua cabeça? Show de bola. O que mais cai em prova de concurso? Coesão e coerência. Bem, como esses assuntos são extremamente interligados, coesão com a coerência, eles acabam caindo juntos. O cara, por exemplo, diz assim, na substituição deste vocábulo por outro, mantém-se a coesão e a coerência. Ou mantém-se um texto coeso e coerente. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer
que o texto continua bem conectado e continua com o mesmo sentido do texto anterior, que ele pediu para mudar a palavra. Sacou? Tranquilo isso? De verdade? Olha lá, hein? Então, beleza. Já entendemos o que é coesão, já entendemos o que é coerência. A maioria da aula, a maior parte da aula, a partir de agora, vai ser sobre coesão. Porque as provas de concursos públicos trabalham em cima de coesão, mais especificamente dentro dos elementos coesivos. E se eu tivesse que fazer assim, uma peneira, o que eu devo estudar mais, Pestana, dentro de coesão? O que é o filé? É a parte mais importante. É a hora, é agora, olho na telinha, vem comigo, vai. Observe que eu coloquei aqui, ó, referencial e sequencial. O que seria coesão referencial? Coesão referencial é quando a gente utiliza normalmente pronomes para substituir substantivos. Então, quando nós utilizamos pronomes para substituir substantivos, a gente está fazendo coesão referencial. Você vai entender isso daqui a pouco, relaxa. Eu só quero que você entenda o que é o filé nas provas de concursos públicos. Quando o cara fala em coesão, existem dois tipos de coesão que são mega frequentes em provas de concurso. Coesão referencial e sequencial. Quando eu falo de coesão referencial, o que é isso? Eu estou utilizando pronomes da língua portuguesa, então você vai ter que estudar essa classe gramatical, a classe dos pronomes, substituindo substantivos. Vou te dar um exemplo bobinho, vamos lá. Aquele exemplo que eu dei agora há pouco, pronto, melhor ainda. Pestana da aula de português, ponto. Eu sempre entendo as explicações dele. Dele quem, cara pálida? Percebe que o ele faz referência a pestana? Então o ele tem um papel referencial, porque ele faz referência a um substantivo. Ele substitui um substantivo. É o que a gente chama de coesão referencial. Então, quando eu tenho um pronome substituindo um substantivo, coesão referencial. Beleza? Relaxa, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Relaxa. Olho na telinha de novo, vamos lá. O que seria a coesão sequencial? A coesão sequencial é o segundo tipo de coesão que cai muito em prova de concurso, mas muito mesmo. E o principal nome da coesão sequencial são as conjunções. É por isso que a partir desta aula você vai ouvir o Pestaninha falando assim para você, olha para mim. Decore as conjunções. Pelo amor de Deus, decore as conjunções. Eu vou aí na tua casa, parceiro, se você não decorar as conjunções. Eu vou dar na tua cara se você não decorar as conjunções. Você está entendendo a gravidade da coisa? Eu ir na tua casa, ou para falar bonitinho, né? Eu ir à tua casa, né? Porque o verbo ir exige a preposição a. Eu ir à tua casa e dar na tua casa. Imagina a gravidade disso. Cara, conjunção é uma parada extremamente importante. Eu fico arrepiado de falar disso. Sabe por quê? Porque toda prova de concurso cai conjunção, meu camarada. Toda prova. Até uma banca lá do interior, parceiro. Cai conjunção. Beleza? É incrível. Conjunção é o que há em prova de concurso. Decore conjunções. Toda aula eu vou falar isso. Decore conjunções. Decore conjunções. É um mantra. Decore conjunções. Faz que nem a menina, por causa do curso anterior, fez. A garota postou no meu Facebook uma cartolina enorme
com o nome, com as conjunções todas. Ela botou na cartolina, porque eu falei assim, ó, você tem que botar isso na cartolina, pregar isso na porta do teu quarto e ler isso dia e noite como um mantra, até você decorar todas as conjunções. É muito importante, você não tem noção, galera, você não tem noção. Conjunção é o que há, é o bizu. Belezinha? Show de bola? Vem comigo de novo na telinha, vamos lá. Conjunções, se eu fosse você, aí ó, faz o coraçãozinho, bota aqui, eu te amo, conjunções. Beleza? Show de bola? E o que seria coesão sequencial? Olha para mim de novo. Olha para mim, rapidinho. Se liga só, a coesão sequencial é quando você utiliza conjunções para ligar partes do texto e dar sequência, andamento, progressão àquilo que você está dizendo. Quer ver um exemplo? Vamos lá, eu digo assim para você. O João Antônio acabou de entrar na sala de aula, no estúdio de gravação. Mas, eu posso parar no mais? Claro que não, pô. Sabe por que eu não posso? Porque a conjunção mais liga o que eu acabei de falar ao que eu ainda vou falar. Então, quando eu digo que a coesão é sequencial, isso significa que um elemento da língua, como liga uma parte A uma parte B, essa parte B não pode deixar de ser falada. Senão, o que acontece? Você não entende o que está sendo dito. Então, voltando ao exemplo, o João Antônio acabou de entrar no estúdio de gravação, mas eu não pude dar atenção a ele, porque eu estou dando atenção para você. Então, olha aí, ó, mas eu estou dando atenção a você e por isso não pude dar atenção a ele. Observe que o mais liga uma oração a outra oração. Então, a conjunção serve para ligar partes do texto. E ao ligar partes do texto, a conjunção dá sequência, andamento. É como se o texto estivesse caminhando, progredindo. Beleza? Então, coesão sequencial é quando você utiliza normalmente conjunções ou preposições para dar andamento, sequência à linha de raciocínio do texto. Belezinha? Não acabou a brincadeira. Eu falei de coesão referencial, coesão sequencial, de uma maneira de pano de fundo, de uma maneira superficial, só para você se ambientar. Tranquilidade? E decore as conjunções. Faça isso por mim. Não me deixa triste, não. Beleza? Olha aí. Vamos lá, olho na telinha, continuando a brincadeira. Vamos entrar em exemplos de coesão e coerência. Vamos ver o primeiro exemplo com elemento coesivo e com coerência. Com elemento coesivo e com coerência. Juliana foi aprovada, pois ela merecia. Observe que eu tenho uma ideia A, Juliana foi aprovada, e uma ideia B, pois ela merecia. Observe que quando eu digo Juliana foi aprovada, pois ela merecia, isso tem coerência. Por que tem coerência? Porque quando eu digo que uma pessoa foi aprovada porque ela merecia, as ideias A e B são ideias que se complementam, que mantêm uma relação de sentido entre si. Portanto, como ela merecia, ela foi aprovada. Há uma harmonia de sentido entre A e B. Agora, qual é o elemento coesivo que tem nesse microtexto entre parênteses aqui? Na verdade, são dois elementos coesivos. Observe. Eu tenho a conjunção pois, que liga Juliana foi aprovada, a ideia A ideia B, ela merecia. Então, o pois é uma conjunção explicativa que estabelece uma relação entre A e B. Beleza? Eu tenho também um outro elemento coesivo, que é o ela. Percebe que esse pronome ela faz referência a Juliana?
substitui Juliana? Se refere a Juliana? Então eu tenho na ideia A e na ideia B coerência. Por quê? Porque é harmonia de sentido. Eu tenho coesão nesse microtexto, por quê? Porque eu tenho uma conjunção ligando a ideia A à ideia B e eu tenho um pronome substituindo um substantivo. Beleza? Então, nesse microtexto eu tenho coesão e coerência. Então, esse texto, Juliana foi aprovada pois ela merecia, é um texto coeso e coerente. Ficou claro isso? Tranquilo? Vamos lá, segundo exemplo. Com elemento coesivo e sem coerência. Vamos lá. Olha para mim rapidinho. Muitos alunos me perguntam assim, pô, Pestana, é possível um texto ser coeso e ser incoerente? Um professor meu me disse que todo texto que tem coesão tem coerência. Parceiro, pelo amor de Deus, não caia nessa não. Se o cara falou isso, ele devia estar no momento mal da vida dele. Não é possível. Se você leu isso em algum lugar, espalhado pela internet, não acredita nisso não. Escuta o que eu vou te falar. É possível haver coesão, elemento coesivo dentro de um texto, e o texto não estar coerente. Quer ver um exemplo? Vamos lá, vamos ver. Olha na telinha. Juliana foi aprovada, pois ela não merecia. Porra, como assim? Juliana foi aprovada porque ela não merecia? E desde quando alguém é aprovado porque não merece? Percebe que esse raciocínio é paradoxal? Percebe que esse raciocínio é ilógico, não faz sentido nenhum. Uma pessoa é aprovada porque não merecia? Uma pessoa é aprovada porque ela merece, não porque ela não merece. Portanto, esse texto aqui é um texto incoerente. E por que ele é incoerente? Porque eu liguei a ideia A à ideia B por meio de uma conjunção explicativa e o que torna incoerente essa frase é a explicação marcada pela conjunção pois vir seguida de uma frase na negativa. Observe, Juliana foi aprovada pois ela não merecia. Isso é um contrassenso, isso é incoerente. Uma pessoa não é aprovada porque não merece, uma pessoa é aprovada porque merece. Portanto, apesar de ter coesão por meio da conjunção pois e por meio do pronome ela, retomando Juliana, eu não tenho coerência. O texto é incoerente, ele não tem sentido, beleza? Porque as ideias entre si não mantêm harmonia. Então, que fique claro na sua cabecinha, é possível haver coesão sem coerência. E agora, vamos ver um texto que é o contrário. O texto não tem elemento coesivo, mas tem coerência. Observe, aprovada, classificada, empregada. Bem feliz. Percebe que esse texto é coerente? Por que ele é coerente? Porque dentro da linha do tempo, uma pessoa primeiro é aprovada. Um concurso, né, por exemplo. Depois ela é classificada. Depois ela é de fato empregada, né? Vai assinar lá a carteira e vai ser feliz. E a consequência dela ter sido aprovada, classificada e empregada é que ela está bem feliz, essa pessoa. Então, note que apesar de eu não ter nenhum elemento coesivo explícito, e tampouco eu poderia dizer que a falta de elemento coesivo torna um texto incoerente, sem sentido. Pelo contrário, a própria ideia de linha do tempo, aprovada, classificada, empregada, bem feliz, dá uma ideia de causa e consequência. Vê se não há uma relação de causa e consequência entre aprovada, classificada, empregada, A, e bem feliz, B. É claro que há. O texto é coerente. Dá para entender que uma pessoa foi aprovada, classificada, empregada e que por isso ela está bem feliz. Então o texto é coerente, apesar de não ter nenhum elemento coesivo marcando a tradicional coesão. Pô, Pestana, então olha para cá rapidinho, se liga só. Então é possível, se liga só, então é possível, presta atenção,
Sou chato, né? Presta atenção. É possível ter um texto coeso e coerente? Sim. É possível ter um texto coeso e incoerente? Sim. É possível ter um texto incoeso e coerente? Sim. Pô, Pestana, então é possível ter um texto incoeso e incoerente? É possível também. É o samba do crioulo doido, mas é possível. Quer ver? Vem comigo, olha na telinha. Sem elemento coesivo e sem coerência. Olha que loucura, isso aqui é a salada do diabo, se liga só. País desenvolvido economicamente. Povo feliz. A homofobia, a ojeriza por gordos negros pobres devem ser respeitadas? A Copa não será ganha pelo Brasil. Isso aqui está parecendo uma colcha de retalhos. Parece que eu tirei 3 períodos de textos diferentes e juntei tudo. E formei um texto louco. Por isso um monte de ponto de exclamação aqui, ou de interrogação aqui. Por quê? Porque não tem elemento coesivo nenhum, não tem coerência nenhuma, o texto está louco, parece uma colcha de retalhos. E muita gente, quando escreve redação, comete essa bobagem. Não em todo o texto, mas em algumas partes do texto. Começa a falar de um assunto, daqui a pouco muda loucamente para outro, de modo que não tem relação nenhuma com o que foi dito e vira o samba do crioulo doido. Então é possível ter um texto sem coesão e sem coerência? É uma colcha de retalhos, é horrível, não significa nada. A pessoa lê e não entende nada. Qual é a relação entre país desenvolvido economicamente, povo feliz, e a homofobia ou ojeriza por gordos negros pobres devem ser respeitadas e a Copa não será ganha pelo Brasil? Sei lá, 10 mil pontos de interrogação. Não tem sentido. Beleza? Show de bola? Então é isso. Na aula que vem eu vou falar sobre coesão referencial, senão eu vou embolar o meio de campo. Olha para mim rapidinho, se liga só. Hoje eu terminei antes dos 30 minutos, né, para dar aquela compensada em tipologia textual que eu me empolguei pra caramba. Mas na próxima aula a gente vai ver coesão referencial dentro de pronomes e a gente vai seguindo. Dentro de coesão referencial, vai fazer uma questãozinha, depois a gente entra em coesão sequencial, parte para dentro e depois faz uma questãozinha para ficar relax. Show? Bota na tua cabeça desde já o seguinte: conjunção é a minha vida. Eu preciso decorar conjunções. Ah, mas um professor meu disse que conjunção não se decora, porque dependendo do contexto, ela muda de sentido. Meu camarada, até isso você tem que decorar. Isso o quê, Pestana? Que a conjunção pode ter mais de um sentido dependendo do contexto. E boas gramáticas apontam a mesma conjunção que estava lá, cá, com outro sentido. E você tem que saber quais conjunções são essas que podem mudar de sentido. Por exemplo, a conjunção se. A conjunção se pode indicar condição, a conjunção se pode indicar causa, a conjunção se pode indicar concessão. Você sabia? Você sabia que a locução conjuntiva desde que pode indicar causa? Ou melhor, pode indicar condição ou tempo? Meu camarada, estuda a conjunção, vai por mim. Beleza? Aula que vem, coesão referencial, tamo junto e misturado, Brasil.